Os irmãos podem se assentar. Nós estamos lendo no livro de Mateus, capítulo 27, alguns dos versículos que fazem referência ao momento em que Jesus foi crucificado. Nós continuaremos agora a nossa leitura a partir do versículo 33, vamos ler até o versículo 56. Então, o último trecho que nós lemos, Jesus já havia sido entregue para ser crucificado, e por não conseguir carregar a própria cruz, Simão foi obrigado a carregar a cruz, versículo 32, e então versículo 33, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aí a nossa leitura. Peço a você que procure manter a sua Bíblia aberta nessa passagem, no qual nós vamos continuar meditando e buscando a própria orientação e transformação que o Senhor pode nos trazer nesse momento de culto. Meus irmãos, já pela manhã, mesmo ontem também, avisando lá no grupo, nós procuramos chamar, no bom sentido, a atenção da igreja para esses dias em que nós comemoramos a Páscoa. Páscoa, por assim dizer, não é só a Sexta-feira Santa. Há muitos outros acontecimentos que dizem respeito àquilo que o Senhor nosso Deus tem para aqueles seus escolhidos. Já pela manhã, nós vimos ali aquele momento que coincide exatamente com o domingo, que seria hoje, né? Ainda falei de manhã, depois da tarde vi mais gente na rua com ramos de palmeiras, porque é o domingo de Ramos, né? E o momento que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém.
Já agora, nesse momento, nós lemos uma passagem que, se fosse para ver na agenda, na cronologia, ela se deu na sexta-feira. Na sexta-feira nós pretendemos ter um momento especial com os irmãos da igreja, ali na igreja presbiteriana em Interlagos. Então, já agora, nós estamos dando atenção a essa passagem das Escrituras Sagradas, que dizem respeito exatamente à crucificação de Jesus. E para nós refletirmos nas verdades que estão aqui registradas, gostaria que nós pudéssemos pensar, mesmo que por um breve momento, aquilo que significa a Páscoa e aquilo que nós merecemos. Para quem, de repente, está procurando só seguir uma tradição do coelhinho da Páscoa, é só perguntar para o coelhinho da Páscoa: o que trazes para mim? Preocupação com chocolate. E talvez alguns mais exigentes falam: mas você foi um bom menino. Não é só no Natal que vai perguntar isso, né? Que no Natal, para esse tipo de cultura, o Papai Noel só dá presente para quem foi comportado, né? Alguns talvez sejam um pouco mais exigentes, não vou dar chocolate para todo mundo também não, tem que ter sido comportado. Se você merece, você ganha. Se você não merece, não ganha. Mas quando a gente está falando da verdadeira Páscoa, o que nós merecemos? A não ser condenação. Veja como é bem diferente. E esse é o verdadeiro e talvez um dos principais sentidos das Escrituras Sagradas chegarem até a nossa vida. Então vamos olhar para essa passagem, para esses versículos, procurando ouvir aquilo que o Senhor traz para o nosso coração. E com um desafio bastante grande, tenho já destacado essa questão da imaginação, é que a gente consegue imaginar um pouquinho do que é que aconteceu naquele momento. Veja que os primeiros versículos que nós vamos dar destaque agora, ali 45 e 46, lemos um pouco antes para dar todo o contexto, mas dando atenção agora a partir do versículo 45, nós temos ali uma descrição, esses dois versículos, 45 e 46, das trevas e do desamparo. O versículo 45 fala que houve trevas da hora sexta, do meio-dia, até a hora nona, 3 da tarde. Houve trevas sobre toda a terra. E dá para acompanhar pelo calendário lunar, que essa era a época, inclusive, de lua cheia. É um dos fatores que demonstram que não dá para dizer que isso foi um eclipse. Aliás, com tanto tempo de duração, e não é só a ideia da escuridão, do apagar as luzes, ou de tornar nublado, ou do escurecer da noite, como agora que a gente já está vivendo. Há trevas porque há algo extraordinário acontecendo. Há algo sobrenatural acontecendo. As trevas tomando totalmente o lugar da luz. E há muitas referências que nós podemos fazer da própria palavra de Deus a respeito disso. Lá na criação, antes de haver luz, essa criação ainda sem forma e vazia estava nas trevas. E então, para criar, Deus faz surgir a própria luz. Então alguns fazem essa referência de que agora aquela escuridão do pecado dará lugar à luz. Mas não é esse momento agora, porque agora é o momento das trevas. Então uma outra referência muito importante de uma passagem como essa é de que, já que haverá um desamparo tão grande, por isso estou colocando a ideia das trevas e do desamparo juntos aqui, é como se fosse a própria apresentação mais intensa e mais maldita de todo o pecado. Não sobrou nem um pouquinho de luz. Houve um momento na história da humanidade em que era como se fosse possível enxergar o quanto que os nossos pecados trazem separação entre nós e o próprio Deus, a ponto de nós não conseguirmos enxergar nem um pouco na nossa frente. Houve trevas quando Jesus morreu. Própria demonstração sobrenatural de que não é apenas a morte de um qualquer,
que não é apenas um fenômeno natural acontecendo, mas que há ali um julgamento, há um descarregamento, se é que a gente pode dizer assim, de toda a justiça e juízo e santidade de Deus contra o pecado. Veja que muitas vezes, quando nós fazemos referência à condenação eterna, nós pensamos no lugar escuro. Ali é a escuridão, porque é o próprio Senhor, Deus justo, fazendo pesar toda a condenação que nós merecemos por causa do pecado. E essa condenação pesada por causa do pecado da humanidade é ainda mais pesada, porque esse peso não está descarregado sobre mim e você e cada um de nós, mas unicamente em cima de Jesus Cristo. Então há trevas. E junto com essas trevas, a própria fala de Jesus: eu estou desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sempre completamente santo, inclusive nesse momento, mas carregando sobre si o peso do pecado e a santidade do Deus único, indivisível, agora aparentemente dividido. A santidade do Pai e do Espírito Santo, distantes e desamparando o Filho, a segunda pessoa da Trindade, que tem sobre si todos os nossos pecados. Veja que, com o próprio peso do pecado, há esse afastamento, há essa distância, que é a nossa realidade até que Jesus Cristo nos transforme. E que Ele nos transforme exatamente enfrentando tal humilhação. Difícil talvez nós classificarmos quais dos momentos que Jesus enfrentou aqui sobre a terra foram os mais humilhantes. Quando Ele foi escarnecido, cuspido, açoitado. Veja, nós temos uma cena muito bonita, que nós nos alegramos muito, mas que é humilhante. Deus nascer como um bebê. Deus que criou o ser humano, o homem, a mulher, o papai e a mamãe, para gerar filhos. É determinação de Deus que nós nos reproduzamos assim, e aí então ele nasce dessa maneira. Não é só humilhante porque é uma manjedoura, mas é porque Deus se fazendo homem. Talvez tão humilhante nesse sentido, quanto todo o desprezo que ele enfrentou, inclusive registrado aqui nesses versículos anteriores. Mas e agora? Quando ele tem essa distância, esse desamparo do próprio Pai, do próprio Espírito Santo. Como eu disse, como dividindo algo que nem pode ser dividido. Houve trevas por causa do pecado que Jesus carregava, enquanto ele enfrentava uma condenação. E para enfrentar essa condenação do justo juiz, ele precisava estar distante desse justo juiz. E ele fez isso por mim e por você. Que grande amor. Mas que situação tão dolorosa e que peso tão grande. Nós temos não apenas as trevas e o desamparo, mas nos versículos 47 e até o 49, depois lá nos 55, 56 também, o registro de algumas testemunhas oculares. Eu sou testemunha do que Jesus Cristo fez, porque um dia Ele me alcançou, mas eu não vi isso. João, um dos apóstolos, ele vai registrar isso tempos depois. Aquele que nós vimos, é literal, ele viu. Quais são algumas pessoas que viram Jesus e qual era a atitude dessas pessoas? O versículo 47, algumas pessoas confusas, talvez um pouco compadecidas, não entenderam o que ele dizia. Ele clama por Elias. Então 48, logo um deles correu a buscar esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os versículos antes deram-lhe fel. Era para piorar a situação.
Alguns aqui talvez pensem assim, esse vinagre também era, mas se você perceber bem a sequência, você vai perceber que não, porque essa pessoa que levou o vinagre é contrariada por aqueles que estão desprezando. Então há alguma compaixão. Será que eu consigo fazer alguma coisa para aliviar um pouco do sofrimento desse santo inocente? Esse vinagre, quando a gente pensa o vinagre que a gente tem hoje, não é igual. Era algo que era para dar algum tipo de alívio àquela boca seca e sedenta, pior do que o dia seco até como o de hoje. Veja o que está acontecendo aqui. Há fisicamente um cansaço muito grande, uma dor muito grande. A posição em que Jesus se encontra é extremamente desconfortável, fisicamente falando. Nós talvez nos incomodemos, talvez doa em nós apenas de imaginar como seria ficar pendurado pelos braços, não precisa nem colocar o prego. E imaginar como é que o próprio corpo vai pender, pesar para baixo, comprimindo órgãos, inclusive dificultando a respiração. Lembra do cansaço e do que ele já sofreu de açoite. E aqui eu estou fazendo descrição resumida apenas de alguns aspectos físicos, de alguém que era verdadeiramente homem, suportava toda a angústia e a aflição daquele momento. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas também, espiritualmente falando, é o santo carregando todo o horror do pecado. Então há algum tipo de compaixão, tentando trazer algum alívio. Mas há outras testemunhas oculares ali que continuam num desprezo e numa resistência. Eles também confundiram. Ele chama por Elias, mas o versículo 49 diz: vamos ver se Elias vem salvá-lo. Percebe que aquele que levou o vinagre foi contrariado por esses. Eles dizem: não, calma aí. Não é qualquer dorzinha, qualquer aflição não que vai quebrar meu coração. Não é essa cena que, inclusive, o Evangelho vai registrar um espetáculo que vai sensibilizar o meu coração. Vamos ver. Então há uma resistência duradoura no coração de algumas pessoas que estão vendo aquilo que Jesus está passando. Um bandido foi colocado na rua e ninguém se importou. Há 2 ladrões condenados e talvez ninguém esteja dando atenção a eles. Há um inocente, santo, que muitos reconheciam a sua autoridade, que presenciaram os seus milagres, que foram confrontados com o seu legalismo e sua hipocrisia. Há pessoas conscientes de quem está na cruz, mas movidos por inveja, ainda vão resistentemente dizer: vamos ver se Elias vem salvar. Há compaixão, pelo menos de alguém, mas há resistência de tantos outros. E então ali o versículo 55 e 56, chamando a atenção inclusive para mulheres, que há a referência dos próprios discípulos, os homens, terem fugido, mas aqui mulheres que vinham servindo desde a Galiléia, entre elas, não é só a Maria Madalena, não é só a Maria, mãe de Tiago e de José, mas outras mulheres também que estavam ali e que eram discípulos ou discípulas de Jesus. Em dias como esse, dessa semana, talvez alguns se lembrem da história de Jesus crucificado. Alguns vão ver, quem sabe, o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ou, dependendo da cidade, do estado, a apresentação grandiosa que acontece da Paixão de Cristo, ou algum outro filme, ou uma novela, e vão ficar condoídos. E só. Outros vão dizer: isso tudo é bobagem, isso não vale nada. Aliás, bom motivo para, inclusive, nas escolas nem se comemorar mais a Páscoa, por ser coisa religiosa. Religião só atrapalha. Resistência.
Não esqueça, há discípulos alcançados e transformados por Jesus, que caminham dia a dia com Ele, e que olharão para esse sofrimento que foi o de Jesus Cristo na cruz, compreendendo que quem havia colocado Jesus naquela cruz era o próprio Deus. Alguns querem dizer, foram os romanos, não, foi a elite religiosa, foi esse, foi aquele, foi você que fez coisa muito pior do que eu. Veja, tudo está de acordo com o plano de Deus. Acho que já fiz essa referência aqui, vez ou outra eu lembro disso, então eu vou repetir outras vezes um texto que eu li não sei quantos anos atrás, e que o título era assim: A Vitória Disfarçada de Derrota. Ou lembrando, inclusive, de um verso de uma música, que é que a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Veja essa cena de derrota. Talvez por algum instante, alguém maldito como o próprio diabo, se gabando de ter dobrado o próprio Deus. E no instante seguinte, ser inundado por desespero completo, porque eis aí a própria vitória de Jesus sobre o pecado. Alguns ficam compadecidos, alguns resistem, mas tantos de nós, louvado seja o Senhor, temos sido alcançados por essa ação misericordiosa e salvadora de Jesus Cristo. Nós temos trevas e desamparo, temos essas testemunhas que foram oculares, mas nós temos também a vitória. Como eu disse, talvez no primeiro momento até não pareça, mas esse texto fala de vitória. No versículo 50, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Não está aí, ó. Acabou de perder. Acabou de dar tudo errado. É a vitória. É a vitória disfarçada de derrota. Veja que Jesus morreu de verdade. Tem gente hoje que não acredita mais nisso. Não foi de verdade. Isso aí, na verdade, nem nada disso aconteceu bem assim, né? Os romanos, os judeus e todas as pessoas no decorrer de todos esses anos inventaram uma mentira. A gente é que está certo. Não, aconteceu de verdade sim. Inclusive porque aqueles que eram contra Jesus testificam que isso aconteceu. Houve inclusive comprovação. Os soldados ficaram com medo da tempestade. Eles se apressaram para matar aqueles que haviam sido crucificados. Quando chegaram em Jesus, o que tinha acontecido? Já estavam mortos. Morreu mais rápido do que a média, do que o normal. Então José de Arimateia vai pedir para sepultar Jesus. Ele vai pedir autorização para Pilatos. E Pilatos vai questionar o quê? Já morreu? Está morto. Morto de verdade. Os religiosos judeus, eles sabem que Jesus morreu, porque se não fosse assim, eles iam pedir para colocar a guarda na frente do túmulo. Por que eles tinham medo de roubar o corpo? Porque eles sabiam que o corpo estava morto. É morte verdadeira, não há um disfarce. Às vezes é feito um paralelo desse momento com outro momento muito significativo na história do povo de Deus, que foi muitos anos antes, quando Deus ordenou a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque. Foi para Abraão que ele pediu isso, porque se fosse para mim, para você, talvez a gente pensasse assim: eu vou enganar, eu vou fingir que faço, mas não vou fazer não. Vou combinar direitinho com Isaque. Isaque, você finge de morto, você vai desmaiar, né? Aí eu finjo que matei. A hora que Deus não estiver mais olhando, a gente sai correndo. E se isso tivesse acontecido, Abraão não era homem de fé. Se Jesus tivesse descido da cruz, ele podia descer. A salvação e a vitória não teriam chegado até nós. Abraão,
ele age exatamente para matar Isaac, porque como a palavra de Deus diz, ele cria que Deus era poderoso para trazê-lo de volta à vida. Jesus não desce da cruz e não finge um desmaio, porque a condenação deveria ser executada completamente. A condenação nossa exigia morte completa. Jesus morreu completamente. Ele nos substituiu, assumiu o nosso lugar. E quando ele faz isso, ele entrega o seu espírito. O versículo 51 diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu que fazia a separação do santo lugar e do santo dos santos. O santo dos santos, onde era simbolizada a própria presença de Deus. E Deus fez isso. É um véu de cerca de 10 centímetros de espessura. A gente não rasga. E não rasga de cima para baixo. Ele estava aqui vendo, né? Depois o Jorge já aprendeu isso aqui. Uma surpresa aí com uma cortina. Ele estava preocupado como é que abre uma cortina aqui, né? Para abrir a cortina nessa altura já é difícil. Quanto mais rasgar um véu de cima para baixo. Era Deus acabando com a separação que há entre Ele e nós. É nos dando livre acesso a Ele mesmo. E eu ouvi uma referência sobre isso, achei muito interessante. Muitas vezes a gente fala que com isso nós temos acesso a Deus. E essa referência é de que nesse momento Deus saiu do templo. Porque chegará um momento, eis a hora, e já está chegando, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Por quê? Porque não vai ser nesse monte e nem naquele outro. O próprio Jesus disse isso para aquela mulher no poço de Samaria, em João capítulo 4. Hoje, o templo é a igreja. Não é essa a construção. Nós somos a habitação de Deus. E isso é verdade desde o momento em que Jesus Cristo morreu verdadeiramente, acabando com essa separação, essa inimizade, essa distância que havia de nós para com Deus. Versículos 52 e 53 vai falar que junto com isso, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja que aqui faz uma referência de santos que ressuscitaram. E é uma colocação bastante complicada de a gente entender em detalhes. De novo, né? Porque se nós tivéssemos vivido naquele tempo, a gente teria sabido, né, que o José, João, Maria e tantos outros tinham crido em Deus, por isso eram considerados santos e morreram. E que surpresa! Ao saber que Jesus ressuscitou, encontrar também com aqueles nossos amigos ou familiares que haviam morrido na fé, agora vivos mais uma vez. Imagina isso. Naquela profunda aflição da sexta-feira e do sábado. Então, aquela novidade do domingo que é de perder o fôlego. E você fica assim mais do que extasiado. E resolve voltar para casa para contar para sua família. Quando você entra, quem está lá? Imagina isso. E não é fantasma. Testemunhando que em Cristo há novidade de vida. Que em Cristo há ressurreição. Que em Cristo nós não continuamos na própria morte do pecado. Que em Cristo nós vivemos eternamente. Como eu disse, é um texto muito complicado da gente entender detalhes, porque nós não conseguimos voltar no tempo e ver exatamente como isso aconteceu. Mas qual é a mensagem que o nosso Deus nos traz por meio da sua santa palavra e que nós vemos aqui nessa passagem? Que Jesus Cristo é poderoso para tirar alguém da morte e dar uma nova vida, e uma vida plena de comunhão com o próprio Deus, que vai durar eternamente, mesmo que o corpo pare.
E chegará o grande dia em que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão eternamente na glória celestial, nos novos céus e nova terra. Outros também, todos os outros também serão ressuscitados. E se não reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador naquele dia, irão para a condenação eterna, a separação definitiva do próprio Deus. Mas veja aqui, e por isso eu digo que é vitória. Jesus morre completamente a morte que era nossa, acabando com a separação que havia entre nós e Deus, nos trazendo nova vida e novidade de vida. Então no versículo 54, nós vemos que tanto o centurião como aqueles que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não há detalhes aqui, mas nós entendemos na leitura que pelo menos algumas daquelas pessoas naquele momento creram que Jesus de fato era quem ele dizia que era. O próprio Deus que veio nos salvar e nos redimir e nos resgatar. Naquele momento, por própria dádiva de Deus, eles tiveram fé de que aquele homem não era apenas o homem perfeito, mas o Deus Santo, o único que pode dar transformação de vida. E arrependeram-se, não apenas do que fizeram naquele momento, mas da maneira velha de se viver a vida, com egoísmo, idolatrando seu próprio coração, se afastando das coisas do Senhor, ou querendo apenas barganhar com Deus, tentando fazer com que Ele atenda os seus próprios interesses. É vitória, porque vidas foram transformadas exatamente naquele momento, e transformadas pelo próprio poder, amor e graça que nós temos apenas em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. O que nós merecemos? Condenação. E por que nós merecemos condenação? Quando Jesus morreu, houve trevas, houve desamparo, houve pessoas que viram e desprezaram, houve pessoas que reconheceram que aquela morte era uma morte verdadeira, que acabava com a separação que havia entre nós e Deus, que em Jesus nós temos novidade de vida e que por isso caminham com fé e arrependimento. Essa é a passagem das Escrituras Sagradas, ou uma das passagens das Escrituras Sagradas que registram o momento da crucificação de Jesus. Então, como eu já falei pela manhã, quero retomar aqui alguns convites que como igreja nós devemos procurar atender. São convites bem concretos mesmo. Não sei se ainda agora mais à noite, ou talvez amanhã de manhã, compartilhar lá no nosso grupo, e com os irmãos, uma série de devocionais, foi gravada 2 anos atrás, e que fazem menção exatamente a alguns momentos dessa última semana de Jesus antes da Páscoa. Tempo da gente ouvir, meditar calmamente, orar, se possível compartilhar com amigos, talvez até quem não é cristão, se possível reunir familiares. Eu gostaria que a gente pudesse nessa semana, hoje, amanhã e depois de amanhã, ouvir essa série de mensagens que duram ali cerca de 10 minutos. E então com isso louvar ao Senhor, buscar a presença de Deus, orar, louvando a Deus por aquilo que Ele fez em nosso favor. O outro convite é para que na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, nós estejamos juntos na Igreja Presbiteriana de Interlagos, Bela Vista. Eu não sei o endereço, mas a gente vai compartilhar. Quer falar, Presidente Diógenes? Rua Luiz Gonzaga. Rua Luiz Gonzaga. Se não me falha a memória, 59. 59 é o próximo a esse número. Mas a gente vai reforçar isso também com os irmãos da igreja.
momento de culto, a ideia é reunir irmãos das igrejas da região para um culto que é conhecido como o culto das 7 palavras. A expectativa é começar às 9h30 e talvez até 11, o pastor Mário Scardino falou entre 11 e 11h30. É um tempo de estarmos juntos. Talvez nem todos possam, mas se você puder, participe. Não só por aquilo que é a pregação da palavra do Senhor, mas pelo tempo de comunhão do povo de Deus, celebrando a morte e também a ressurreição de Jesus Cristo. O outro convite é para que no próximo domingo, aí aqui mesmo, nós estejamos juntos pela manhã, no horário mais cedo. Eu sei que outras vezes os irmãos já fizeram o culto da ressurreição, e sei que outras vezes os irmãos já fizeram mais cedo do que a gente vai fazer dessa vez. Então, nós estamos marcando para 7 horas da manhã, momento de culto, 7 até as 8. Às 8 horas, nós participarmos juntos de um café da manhã. E aí, às 9 horas, nós teremos uma escola bíblica com uma sala só, todos reunidos aqui nesse espaço, um momento diferente, bastante especial, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Então também é um momento muito bom para nós trazermos amigos e familiares, conhecidos e desconhecidos. Tá? E aí, como teremos o culto já mais cedinho, a gente vai ter a escola bíblica das 9 até umas 10 horas mais ou menos, a gente vai mais cedo para casa. Chegamos mais cedo, vamos embora mais cedo também. Às 18 horas, nós também teremos ainda o culto com referência à Páscoa, encerrando então essa programação especial de Páscoa da nossa igreja. Então, desde hoje de manhã, agora nessa mensagem também, a série de devocionais ao longo da semana, o culto especial na sexta-feira e aí no domingo também com esses momentos. Inclusive para o café da manhã, depois eu dou novamente mais alguns avisos, mas é tempo de nós celebrarmos a vida nova, de liberdade e abundância que nós temos apenas em Jesus Cristo. Vamos procurar aproveitar bem essas oportunidades e esses convites. Eu digo isso ainda em torno da própria leitura da palavra do Senhor, meus irmãos, porque o próprio agir do Espírito Santo em nossa vida no meio da igreja nos leva a ações que são concretas, são práticas. Olha, isso é tão precioso, é tão importante, fundamental para a minha vida, que eu quero fazer valer isso de forma visível, inclusive em comunhão com os irmãos na fé. Mas voltando a olhar mais especificamente para o próprio texto, veja que a passagem da Escritura que nós lemos mostra que Jesus assumiu, esteve no nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Se hoje nós podemos nos alegrar, porque Deus nos dá paz, não é porque nós fomos transformados em pessoas boas, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós desfrutamos de paz com Deus, porque a ira que nós merecíamos foi derramada sobre Jesus Cristo. Ele nos substituiu. O Cordeiro Santo nos substituiu na própria condenação do pecado. Essa passagem das Escrituras nos mostra que a justiça executada diante de Deus é uma justiça perfeita. Tem coisa que já aconteceu comigo, com você, que foi ruim, que foi desagradável, que foi indevido, que foi errado, e a gente fala assim, deixa isso para lá. Mas veja que isso não é exatamente justiça, é algum tipo de misericórdia, muitas vezes muito sincera e cheia de amor. Não estou questionando isso, mas não foi justiça. Deus não deixou de lado a sua justiça, Ele executou o seu juízo sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo enfrentou isso, porque enquanto Ele enfrentava isso, Ele estava oferecendo para nós amor. Sobre Ele, justiça. Para conosco, amor sem igual. Contemple a grandeza daquilo que Jesus Cristo faz em nosso favor, em nosso lugar, por nos amar.
A passagem que nós lemos nas Escrituras Sagradas mostram, lamentavelmente, pessoas que continuam resistentes e rejeitando o Salvador. Igualmente triste para elas, o juízo. Jesus enfrentando a condenação e sendo rejeitado por aqueles que então terão que carregar sobre si mesmos a condenação, o juízo do próprio Deus. E com essa verdade, eu e você, e cada um de nós que estamos aqui, devemos considerar seriamente a maneira, ainda tão paciente e bondosa, que o Senhor Deus nos anuncia a oportunidade, a possibilidade de uma vida transformada. Deus está dizendo: eu sou justo, executarei o meu juízo sobre aqueles que me rejeitaram. Como é que isso deve soar ao seu ouvido? Deus está me dando chance. Deus está me chamando. Deus está me trazendo para uma vida de transformação. Deus está presente, falando ao meu coração, e esse coração precisa ser completamente mudado. Não despreze o chamado que o Senhor nosso Deus faz para livrar você da própria rejeição, condenação e juízo. O que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas que acabamos de ler é a morte do nosso pecado. Porque aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo andam em novidade de vida, são feitos nova criatura. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Cristo é perfeito e santo, então não deve haver mais em mim pecado. Nada que desagrade ao Senhor, mas sim liberdade, obediência, confiança, comunhão, adoração ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, morrendo de forma tão cruel, faz isso para que a sua vida seja completamente modificada. Para isso, muitas vezes nós usamos a palavra conversão. Pense exatamente numa conversão de trânsito. Está indo numa direção e tem que mudar completamente essa direção. Eu quero ir lá na casa do presbítero Diógenes. Pega aqui a Teodoro Vilela para a esquerda e vou. Se eu chegar lá em Parelheiros, eu acho melhor fazer a volta, porque a casa dele é para lá. Nós estávamos indo na direção errada. Então Jesus Cristo vem até nós. Não somos nós que vamos até Ele. Ele vem até nós e faz com que a gente mude completamente de direção. Agora nós não seguimos mais na direção que nós queremos, mas nós cremos que Ele tem o melhor caminho para nós mesmos. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Não há outra maneira de nós chegarmos ao Pai a não ser por Ele. Talvez você, meu irmão, minha irmã, lembre num momento como esse, com grande alegria, a maneira como Jesus Cristo já te alcançou. Louve ao Senhor por isso. Clame por graça, misericórdia, crescimento, consagração a cada dia, e para que Ele use da sua vida mais e mais para testemunhar do amor e da graça dEle para outras pessoas. Mas também num momento como esse, feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor, clamando por aqueles que ainda precisam ser transformados. Talvez haja aqui entre nós, mesmo acompanhando pela internet, pessoas que ainda estejam presas ao pecado. Clame ao Senhor, ore a Deus, reconhecendo que só em Jesus há salvação. Vamos orar nesse momento.
Ó Deus, nós temos muitas alegrias pelas quais nós queremos bendizer o Teu santo nome. Primeiro, pela própria salvação que o Senhor trouxe à nossa vida, nos resgatando do pecado e da morte, nos libertando e transformando completamente o nosso viver. Também pela alegria de estarmos reunidos aqui, ó Deus, com outras pessoas que precisavam tanto quanto a gente desse perdão de pecados, que também foram resgatadas e convertidas pelo Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque não há um outro motivo para nós vivermos, a não ser adorar ao Senhor, tanto em momentos e locais como esse de culto, mas dia a dia na nossa vida, inclusive testemunhando do amor e da graça e perdão que Jesus Cristo garante para nós. E assim, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa igreja, não apenas no decorrer dessa semana, de forma bastante especial, sim, nesses próximos dias, mas dia a dia, para que nós tenhamos todo o compromisso e toda a alegria e fervor de proclamar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, de fazer a Tua salvação conhecida de outras pessoas, ó Deus. Mas esse é um momento, ó Deus, que nós também pedimos ao Senhor com confiança da Tua santa palavra, na Tua grande misericórdia. Há pessoas que ainda precisam dessa mudança de vida. Temos amigos e parentes, pessoas pelas quais nós passamos um dia, outro dia, pessoas pelas quais nós temos orado há bastante tempo, que precisam da Tua grande salvação. Ó Deus, traga-as até Jesus Cristo. Conhecemos pessoas, ó Senhor, que têm se afastado do Teu Evangelho. Não é nem que eles pararam de frequentar uma igreja, mas que agora estão distantes, insensíveis à voz do Senhor, ó Deus, com misericórdia. Traz restauração e reconciliação, quebrantamento para essas pessoas, ó Deus. E como povo do Senhor que se reúne aqui, nós queremos servir ao Senhor, testemunhando para aqueles que não são salvos, e nos aproximando daqueles que agora, ou por enquanto, estão afastados de Ti. Mas também oramos, ó Deus, se há entre nós, ou mesmo acompanhando a transmissão, pessoas que tenham ouvido a Tua palavra, que diz daquelas trevas tão densas, no momento que Jesus Cristo foi completamente desamparado, e bradou em alta voz, e então entregou o seu Espírito, para que vitoriosamente essas pessoas também pudessem ser alcançadas com a graça salvadora, Deus. Nós pedimos ao Senhor, liberta do pecado, resgata da morte, afasta de Satanás, dá uma vida nova, vida eterna, vida abundante, de comunhão com o Senhor, e como povo de Deus, nós possamos juntos crescer para a honra e louvor e glória do Teu santo e glorioso nome, Pai. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Nós vemos a passagem das Escrituras que falam da crucificação de Jesus, algo que deve constranger o nosso coração, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo que traz a alegria da própria salvação. E porque isso é verdade em nossa vida, em nossa igreja, nesse momento nós vamos nos colocar em pé e com alegria, com o compromisso de louvarmos ao Senhor, reconhecendo que não há outra razão para estarmos aqui, para vivermos ainda nesses dias, reconhecendo que Ele nos socorreu da perdição eterna. Louvado seja o Senhor, Ele tem nos dado vida verdadeira. Vamos cantar aquele que é a nossa única razão para adoração.